Sempre bonita de volta para todos vocês. E agora a gente vai falar do frio. O frio aí é o grande vilão de muitas pessoas, principalmente na área da saúde, do bem-estar. E aí a gente tem várias terapias, técnicas que podem estar nos ajudando agora no inverno. E a gente vai falar da acupuntura. Quais são os benefícios da acupuntura, né? Será que realmente existe algum benefício físico, até mesmo na questão de saúde, né? A parte de imunidade, será que ajuda? Quem vai explicar para a gente aqui é o fisioterapeuta, especialista em acupuntura, Dr. Diego Bertual, da Acupuntura Curitiba. Tudo bem? Tudo bom, Carol? Como é que vai, doutor? Tudo jóia, tudo Seja bom. bem-vindo. Muito obrigado. A gente já falou algumas vezes de acupuntura de uma maneira geral, né? Falamos já da acupuntura estética, e vários estilos e técnicas de acupuntura, mas quando a gente fala de inverno, é algo que a gente também tem que falar da imunidade, né? Sim. Como que a acupuntura ela funciona para beneficiar as pessoas no frio? Na verdade, a acupuntura funciona em qualquer época do ano, né? Mas no frio, mais especificamente, vai ajudar em alguns aspectos preventivos. De imunidade, de imunidade gripe, principalmente. né? Porque, na verdade, se o nosso corpo tiver com a imunidade boa, dificilmente ele vai ter uma gripe, um resfriado, alguma coisa do gênero. Tá certo que pode ser a gripe, o vírus, tal, pode ser mais difícil, mas se a imunidade estiver boa, vai ser mais difícil acometer o organismo. Então, a acupuntura tem alguns pontos, e através de uma avaliação do paciente, que você consegue potencializar aumento da imunidade do paciente para ele não ter essas patologias. Só que isso vai de acordo com cada paciente, no caso, mas a imunidade é uma das chaves que a acupuntura vai atuar. Por que tem algumas doenças que elas têm características próprias no frio? Na verdade, é um pouco fisiológico do organismo. Quando no frio, muitas vezes o nosso corpo tensiona mais, até a imunidade fica mais, pode ficar mais propensa a baixar, porque a gente, se não se proteger adequadamente, até através de vestimenta ou qualidade de vida mesmo, de alimentação, coisa e tal, pode acontecer mais problemas no inverno. E também tem pacientes que têm características de ocorrer essas doenças no inverno mesmo. Tem muitas crianças ou senhoras, senhores que têm problemas porque no frio fica mais vulnerável esse tipo de patologia. Então, consequentemente, a acupuntura vai atuar tentando prevenir isso. Questão de problema respiratório, porque a gente sabe que frio, muita gente tende a ter um problema respiratório maior, né? Ou com tosse, secreção. Eu sei por mim, porque volta e meia eu tô tossindo, tenho que me segurar às vezes para não tossir. Eu sei que às vezes é o ar gelado, não é só o ar-condicionado, mas é o frio mesmo do dia que faz isso. Como que a questão da acupuntura pode auxiliar na questão respiratória? Na verdade, tem alguns pontos específicos que é para a parte respiratória propriamente dita. Porque no nosso corpo tem vários meridianos, né? E tem um deles que é o meridiano do pulmão propriamente dito. E não só, então tem vários pontos que servem para melhorar essa parte respiratória, e não é ponto só no local. Não precisa colocar ponto no nariz, apesar de ter pontos no nariz, mas tem pontos na mão que você melhora a qualidade respiratória do paciente. Tem ponto na perna que você consegue melhorar até a asma, crise de asma no paciente. Então, vai depender da patologia do paciente. Mas a acupuntura vai atuar em crise aguda, também pode ser útil, uma crise de asma aguda, mas também prevenindo. Porque tem pontos específicos que você faz na hora, você fala para o paciente, depois de uns 15, 20 minutos de estímulo, você pergunta na hora, melhorou? E muitas vezes melhora, mais de 90% melhora. A gente está falando aí em crise respiratória, até tem uma imagem que eu quero mostrar de um bebê, porque bebê sofre muito, né? Sim. Com essas crises respiratórias, com tosse. Então tem uma imagem que eu quero mostrar, que vai mostrar a acupuntura em bebê, como que ela é feita. Primeiro, pode ser feita, né? Senão não teria a imagem aqui. Mas essa questão da acupuntura para bebê tem a mesma função, faz os mesmos efeitos num adulto ou num jovem? Na verdade, em criança faz mais efeito ainda. Mais efeito? Mais efeito ainda. Até porque as crianças, até bebê, por exemplo, não está totalmente formado a parte de proteção de imunidade da criança mesmo. Olha então, aí. muitas vezes, as crianças, eu tenho um paciente, criança mesmo, de 9, 10 anos, que melhoram mais rápido do que o adulto.
Então na criança você pode até fazer com laser, por exemplo. Esse é laser, é acupuntura laser, isso? Mas você pode fazer a laser, mas você pode perceber que na outra criança lá que estava a foto anterior... Tava com a agulhinha, né? Tava com a agulha e não estava chorando, não estava berrando, não estava fazendo nada. Então muitas vezes aquele velho valor lá que a acupuntura dói, então não é um paciente bebê que teoricamente ele poderia sentir dor e ressaltar, ele nem sabe o que é agulha ainda, então ele nem chorou. Então a acupuntura não é tão dolorosa quanto o pessoal imagina. O pessoal nunca fez acupuntura e fala que dói, então não é bem assim. Eu acho que é o susto da agulha, né? Tem muita gente que tem aquela, nossa, mas é agulha, vai doer, e não dói. Eu sei porque eu já fiz um dói, inclusive aqui no programa a gente fez, né? Questão de crises alérgicas, porque a gente sabe que inverno muitas pessoas também, não só na questão respiratória, mas rinites alérgicas, até mesmo de pele, tem muita gente que tem, né, crises alérgicas na pele. Como que a gente pode cuidar dessas alergias com a própria acupuntura em si, de uma maneira geral? Você pode fazer o preventivo ou na hora que você tem o problema. A rinite, a sinusite, você consegue diminuir a prescrição de medicamento, por exemplo. Então o paciente não precisa, muitas vezes o paciente tem que tomar alguns antibióticos, ou, alguns medicamentos para diminuir essas crises, e a acupuntura vai atuar no ponto mesmo, você vai fazer ponto local, às vezes tem ponto na testa, ponto no nariz e alguns outros pontos à distância, você vai fazer ponto específico para isso. E muitas vezes o paciente vai sentir melhora na mesma sessão. Ali, ó, na testa, como você falou, isso, né? E no nariz ali também. No nariz também. E então, é uma criança, então quer dizer, é para todas as idades, né? Para todas as idades. Aí é mais para exemplificar, eu peguei a figura do ponto, mas não tem idade. Tá? Então não tem o porquê de falar assim, não vou fazer em criança porque a criança vai chorar e vai doer. Eu estou atendendo 2 pacientes que dormem durante a sessão. Olha, relaxa, relaxam, né? e já tem uma menor queixa de diminuição da imunidade, de crise de resfriado, de rinite, sinusite, esse tipo de coisa. Que bom. Então você vai atuar com ponto no local do problema e ponto à distância também. Só que você vai ter um benefício de muitas vezes diminuir a medicação. Isso que é algo importante. Você não precisa deixar de medicar, mas muitas vezes o paciente chega para você e fala assim, nossa, eu não precisei tomar tanto remédio, não precisei utilizar de tanta coisa quanto eu utilizava antes, no caso. Questão de dores articulares, porque a gente sabe que o inverno não é nenhuma questão de idade, mas muita gente tem dor na articulação. Eu digo em relação ao corpo mesmo, acho que devido ao frio a gente dá uma encolhida, né? Roupa, tudo isso pesa, então a gente se contrai muito. Na verdade a tensão gera muitas vezes dor, porque quando a gente tensiona, o que acontece? O músculo pressiona os vasos, vamos dizer assim. Então a circulação, querendo ou não, vai diminuir, porque você contraiu, a circulação diminui. O que a circulação é? É a oxigenação do músculo. Então, não oxigenando, o músculo fica menos nutrido e pode gerar dor. Então, por isso que a tensão do frio gera dor muitas vezes, piora muitas vezes com o frio. Porque é um ciclo de tensão e dor, porque não melhora, o paciente sente dor porque não está circulando direito. E a gente, exatamente o que você falou, a gente prende mais, a gente tensiona mais. Aí você não sabe se é da quantidade de roupa que você está usando, que está o peso, ou também, se é da... Também. Acho que tudo influencia, e é mais né, difícil doutor? fazer acupuntura no frio também, sabe? É isso que eu estava pensando em perguntar. Porque se for um ambiente climatizado, tal, é o ideal. Por que tem essa restrição no caso do frio? É mais difícil porque a pessoa está contraída? Até por própria vestimenta, porque você tem alguns pontos que você tem que deixar mais... por exemplo, está com uma dor no ombro. O paciente está com casaco, está com um monte de roupa. Tem que tirar. O ideal é ter um ambiente climatizado, quentinho e tal. Porque justamente o frio, pela medicina chinesa, pela medicina tradicional chinesa, ela é um dos motivos que trazem dor. É frio, calor, vento, é um pouquinho diferente da medicina ocidental. Então o frio, o ataque de vento, vamos dizer assim, o ataque de frio, pode gerar não só problemas de dor, pode gerar uma paralisia facial. Nossa, é verdade, também, já cansaram de falar que muitas vezes isso. o paciente
fala que tomou um vento gelado no rosto, no dia seguinte acordou nem percebeu com o corpo paralisado. Torto, né? Exatamente. Aquela imagem que veio, vamos colocar aquela antes com a canetinha? Uma moxa, né? Isso, como que funciona esse tratamento? A moxa, na verdade, é uma erva de Artemisia. Na verdade, o ideal seria isso, porque existem vários tipos de moxa, mas essa é a original, vamos dizer assim. A moxa é como se você fosse um charuto que você coloca no ponto do paciente para esquentar esse ponto. Então a moxa é muito utilizada em patologias de frio, porque não só para dor, como alguns problemas de aumentar a vitalidade, aumentar a imunidade, tem alguns pontos no organismo que você faz a moxa para melhorar a imunidade do paciente. Então a moxa é mais um artifício, não é agulha, só que é um artifício da medicina tradicional chinesa que é utilizado na acupuntura, mas não é agulha, porque a acupuntura utiliza a moxa, a ventosa, a agulha, propriamente disso. Mas a ventosa é utilizada, a moxa, aliás, é muito utilizada para patologia de frio. Entendi. Principalmente para dor no frio. Quando a gente fala das emoções, né? A gente não está falando de situações climáticas ou até mesmo, vamos dizer assim, saúde, mas a pessoa que tem depressão, que tem uma autoestima comprometedora, pode também transcorrer aí com mais problemas, onde a acupuntura pode auxiliar? Pode, tanto é que muitas vezes os efeitos climáticos, até tem pesquisas por aí que de vez em quando tem alguns países, vamos dizer assim, que tem diferença de emocionais, por causa do frio. Sabe o que eu estava pensando? Vamos mostrar aquela imagem que daí a gente vai... Por que no frio a gente fica mais deprimida? A gente fica, né? Eu pelo menos fico mais deprimida no frio. Na verdade, um dos motivos é que a gente se encolhe como proteção para gerar mais calor no organismo. A gente se encolhe para a gente ficar mais em contato com a gente mesmo para gerar calor, tá? Ou a gente treme mesmo para gerar calor. É um mecanismo de proteção no organismo. Então a gente fica mais fechado mesmo. Ainda mais o clima frio, mais roubo, a gente fica mais encolhido. Então, é um dos aspectos emocionais. Ajuda também, porque o tempo fechado e também... Parece que a pessoa fica mais mal-humorada, né? Um dia frio tudo bem, um dia com chuva tudo bem, mas de repente semana... Mas ajuda, emocionalmente ajuda também essa parte de muita chuva, muita umidade. Se irrita, né? A gente se irrita. A irritabilidade, muitos pacientes de fibromialgia, por exemplo, tem irritabilidade. Irritabilidade no frio, gerando mais dor, aumenta a característica de fibromialgia. Então, por isso que muitas vezes aumenta muito a queixa de dor no frio. Entendi. Pode ver que volta e meia, eu vejo que na época, ter as férias também ajuda emocionalmente. O paciente está cheio de dor, mas chega às férias ele se ficam bom de repente, sabe? Porque vai passear, emocionalmente vai, até muitas vezes num clima mais agradável, mas a emoção, pela medicina chinesa, também influencia. E no frio, consequentemente, a pessoa fica mais introspectiva, mais fechada, algumas delas, não todas, isso tem diferença de cada um, mas, consequentemente, gera patologia, gera dor. Você quer ver isso no trânsito, a nível comportamental? Dá calor, o povo abre o vidro e põe o som alto. Tá frio, não acontece nada disso. Também né? Comportamental. Isso as pessoas às vezes nem percebem. Nem percebem. Então a parte emocional, a parte de clima influencia. A gente pensa que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas a medicina oriental, ela pensa no todo, ela pensa também, por exemplo, o pulmão, a doença respiratória, é muitas vezes ligada à pele e intestino. Muitas vezes o intestino não funciona no inverno também. E também tem a queixa... Porque a pessoa não come tanta salada, não come tanta fruta. Exatamente, né? também. São comidas frias. Também. E aí passa mal. Também é isso. E às vezes tem o aspecto também de tomar gelado no frio, não, pela medicina chinesa. Na China, por exemplo, não tem água gelada e água quente. E água normal. É água quente e água ambiente um pouquinho mais para quente. Ah, não pode fria? Não. Lá eles... O que acontece? Vira pedra na barriga? Eles dizem que não é bom, o ideal é não tomar coisa gelada. Apesar que aconteceu aquele efeito que estamos falando, que a entrevistada que falou antes, que está acontecendo o efeito reverso. É bem verdade isso. A gente está tentando pegar o que os chineses trouxeram, os orientais, e eles estão fazendo o contrário. Eles estão meio que pegando a moda capitalista americana, aquela coisa Entendi, até da tá meio que alimentação. mudando. Está mudando. A gente tem a última imagem que eu quero mostrar,
que fala justamente de um tipo de acupuntura que muita gente faz, que é a auriculoterapia, né? A acupuntura auricular tem vários, na verdade é a acupuntura na orelha. Tá, qual que é a função, no caso dela, para os tratamentos na questão do frio? Ela é mais uma forma de tratar problemas do frio. Por quê? Porque na orelha tem todo o nosso organismo representado. É mais um microsistema que a gente chama. Então, na orelha tem um ponto do pulmão, tem um ponto do nariz, tem ponto da ansiedade, tem ponto do fígado que trata a irritabilidade. Então, associado aos vários pontos no corpo, você pode fazer auricular também. Por exemplo, o paciente tem uma asma, tem uma bronquite que tem mais crise no frio, você vai lá e faz os pontos no corpo, faz mais os pontos auriculares. Você pode fazer com a sementinha, mandar o paciente embora com a sementinha de mostarda lá, ou com a agulhinha mesmo. Então, a acupuntura auricular é mais um tratamento preventivo e também tratamento efetivo para problema agudo. Você pode fazer também, você pode fazer tudo junto. Que bom. Para as pessoas que estão assistindo a gente, gostaram da nossa entrevista, se interessaram pelo tratamento de acupuntura, como que elas fazem para entrar em contato com você, doutor? Elas podem entrar no site acupunturacuritiba.com.br, daí tem o telefone fixo 3367-6395. Tá ali o telefone, 3367-6395. E também se colocar acupuntura Curitiba no Google, lá vai achar facinho o telefone, sai lá uma das primeiras páginas lá também. Tá certo, obrigada, viu? Adorei Muito nossa entrevista. Eu acho que tudo que a gente pode trazer aí, né, para trabalhar nesse frio ao nosso favor, porque o inverno está prometendo ser rigoroso, apesar de hoje estar um calorzinho, né, tá um sol, mas acabou o sol, já vem frio. Na sombra tá complicadinho. Obrigada, viu? É muito bom a gente saber aí coisas ao nosso favor a nível da questão fisiológica, da questão saudável. E você não sai daí que a gente já volta. Vamos falar sobre algo muito interessante que muitas mulheres vão gostar de saber. O que é bichectomia? Não sai daí que a gente já volta.